Então, nessa aula de hoje, já estou compartilhando com vocês, nós vamos continuar resolvendo alguns exercícios aí de movimento em uma dimensão, tá bom? Aqui um pensamento do momento do grande Guimarães Rosa, né, um autor mineiro, escreveu Grande Sertão Veredas, Sagarana, é um cara muito interessante, cara, né? Tinha um jeito muito peculiar de escrever, né? E pertenceu à Academia Brasileira de Letras. Quando tomou posse, logo dias depois ele veio a falecer, né? Então se tornou aí um membro da Academia Brasileira de Letras. E ele fala o seguinte: o que a vida quer da gente é coragem, né? Então eu acho que é isso, né? A gente tem que ter coragem, né? Coragem para enfrentar, encarar a vida, os desafios que tem, né? Isso aí é muito importante. Muito bem, vamos lá. Registrando a nossa presença, que hoje é essa daqui, ó. Vocês vão lá no Moodle para registrar a presença de vocês, tá bom? Deixa eu colocar aqui no chat aqui. Ó, nós estamos com 11 alunos aí agora. Tá aí, ó, para vocês lá, tá? Colocarem a presença de vocês, dia 16/11, essa é a chave, essa é a senha da nossa aula de hoje, tá bom? Beleza? Então vamos resolver aqui o exercício número 2 da lista de movimento em uma dimensão, tá? Exercício que a gente não resolveu na aula passada. Então tá lá, né? Vocês estão pegando o compasso da nossa aula, tá vendo? Eu vou resolvendo o quê? Os exercícios da lista durante as nossas aulas. A gente não tem como resolver todos, né? Mas o que é importante, cara? O importante é vocês estarem estudando, cara, né? Estudando os conteúdos, tentando resolver a lista, resolvendo a lista, e quando vocês tiverem alguma dúvida, vocês mandarem algum exercício. Eu vou aqui organizando o itinerário de resolução, mas se vocês virarem para mim e falar assim, poxa, por exemplo, ó, hoje nós fechamos o ciclo de movimento em uma dimensão, tá? Na próxima aula nós já vamos avançar para o próximo tópico, tá? Né? Ou não, eu vou ver aí direitinho, talvez não, mas eu vou ver. Mas vocês podem me enviar o quê? Uma dúvida da lista. Se eu não resolver esse exercício no nosso encontro síncrono, o que nós vamos fazer? Eu vou mandar esse exercício para vocês. Eu coloco ele lá no AVA-IF, entendeu? Posso mandar individualmente por e-mail, né, para o aluno ou para a aluna, entendeu? Ou posso colocar lá, tá aqui, gente, o gabarito do exercício tal da lista, tá bom? Vocês podem me pedir, né, mas tudo é de acordo com a demanda de vocês. Mas vamos pegar esse exercício aqui, número 2 da lista, tá? 2 carros movem-se no mesmo sentido em uma estrada retilínea, com velocidades. Olha lá, velocidades. VA igual a 108 km por hora e VB igual a 72 km por hora, respectivamente. Tá? Então tem o carro A e o carro B. Tá? Quando a frente do carro A está a 10 metros de distância atrás da traseira do carro B, o motorista do carro A ele freia e vai causar uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, uma coisa que nós temos que ter na física, o que é? É ter a capacidade de abstração. Tá? A gente tem que imaginar a situação. Né? E a situação que nós temos aqui objetivamente é um carro A, um carro B, o carro A 108 km por hora, o carro B a 72 km por hora. Tá? E aí, quando o carro A está a 10 metros da traseira do carro B, eles estão indo no mesmo sentido, né? Na mesma direção e sentido. Ele vai começar a frear, tá? E vai causar uma desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado, tá bom? Esses são conceitos que estão lá na nossa videoaula, o conceito de aceleração, o conceito de movimento uniformemente variado e tudo mais, tá bom? Aí, com base nesses dados, né, a gente tem o quê? Ele pede para a gente calcular a distância percorrida pelo carro A até que ele colida com o carro B. Qual que é a distância que ele vai percorrer? Ele está a 10 metros de distância, só que é o seguinte, o carro B vai se movimentar, o carro A também. Qual que é a distância que o carro A vai percorrer até colidir com o carro B? Né? E repita o cálculo na letra B do item anterior, mas agora supondo que a velocidade inicial do carro A é de 90 km por hora. E pede para a gente interpretar esse resultado. Tá bom? Pede para a gente poder interpretar esse resultado. Estão vendo? Né? Então é aquela coisa, né, cara? Quem dirige, né, para quem dirige, sabe, pô, né? A distância prudencial, né, que se deve ter do carro da frente.
né? Tem que ter uma distância prudencial, porque senão a coisa fica complicada, né? Porque você pode ter uma freada abrupta, né? E aí, meu irmão, não tem jeito, a colisão ela vai acontecer, né? De vez em quando a gente fica meio ali, por exemplo, tá viajando, conversando, distraído. Se você olha para o lado, meu irmão, poxa vida, você pode ter um acidente. Você pode colidir no carro da frente. Então, o que deve acontecer é você manter uma distância mínima do carro da frente. Entendeu? É porque imprevistos podem acontecer. O carro pode travar, pode furar um pneu, o cara vai. Você não está tendo a visão que o cara tem lá na frente, né? Então, aí esses pontos aí. Tá? Então, nós vamos primeiro, então, na letra A, calcular a distância que o carro A percorre até colidir com o carro B e vai repetir o cálculo, considerando que agora a velocidade do carro A ele não é mais 108 km por hora, mas sim 90 km por hora. Tá bom? E nós vamos interpretar esse resultado. Vamos lá. Muito bem. Olha lá. Eu tenho aqui o quê? Eu tenho aqui os dados, né? Eu tenho que a velocidade de A é a velocidade inicial que A tem. Essa velocidade de A vai variar, né? Certo? Ela vai variar por quê? Porque ele vai acionar os freios. Então, o carro A é um carro que ele vai se movimentar com um movimento uniformemente variado. O movimento dele é variado, porque tem aceleração. Tá? Essa velocidade do carro A é de 108 km por hora, mas aí entra a questão da que a gente deve trabalhar com unidade do sistema internacional. Né? As equações da cinemática, as equações do movimento em uma dimensão, elas são dadas para unidades do sistema internacional. Então, aqui, para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, né? O que nós temos, né? Isso aí foi discutido lá, ó, nas aulas, lá nas videoaulas. Eu divido por 3,6. Então, a velocidade de 108 km por hora, ela corresponde a uma velocidade de 30 metros por segundo. Tá bom? 30 metros por segundo. Nós temos que fazer essa conversão, né? Porque a aceleração ela está dada de que forma? Em metro por segundo ao quadrado. Então, eu não posso fazer um cálculo em que a minha velocidade é dada em quilômetros por hora e a minha aceleração em metros por segundo ao quadrado. Tem que haver uma concordância de unidades que medem as grandezas físicas, velocidade e aceleração. Tá bom? Então, a gente faz essa conversão de quilômetros por hora para metros por segundo. Tá? O carro B, ele anda com a velocidade constante de 72 quilômetros por hora. A velocidade do carro B é de 72 km por hora. Então, o que eu faço aqui? Eu tenho que converter para metros por segundo. Então, eu vou dividir 72 km por hora por metro por 3,6 e vou encontrar quem? Eu vou encontrar 20 metros por segundo. Tá? Eu encontro 20 metros por segundo. Tá bom? Beleza? Tá? E a aceleração que foi dada aqui. Certo? Então, vamos lá. Ó. Né? Aqui, ó, só para ratificar isso que eu acabei de dizer. Passar de quilômetros por hora para metros por segundo se divide por 3,6, para passar de metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica-se por 3,6. Beleza, meu povo? Tranquilo? Então vamos lá. Ó, tranquilo. Então essa é a situação, né? Ó, aqui, ó, eu tenho a distância entre o carro A e o carro B, ó. O para-choque dianteiro do carro A até o para-choque traseiro do carro B, a distância é de 10 metros. Né? Esse cara com a velocidade aqui, ó, inicial, né, VA, velocidade inicial de A igual a 30 metros por segundo, essa velocidade de A vai variar e a velocidade de B constante, 20 metros por segundo. Né? É claro que o carro A vai atingir o carro B. Né? Só que aqui, quando ele está a 10 metros por segundo, né, assim, nessa situação atingiria. Quando está a 10 metros por segundo, o que acontece? Ele pisa no freio e imprime uma aceleração negativa, é uma desaceleração. Daí o sinal negativo de menos 5 metros por segundo ao quadrado. E aí o problema já deu a dica. Mesmo com essa desaceleração, né, o carro A vai colidir com o carro B. Tá bom? O carro A vai colidir com o carro B. Eu ouvi um barulho ali, parece que tem alguém ali no chat. Sou eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer, você liga o microfone. Diga. Eles estão indo pro ladinho da seta, né? Do lado direito, Aí. Mas aí o carro A vai frear. Vai frear. Só que aí, minha prezada, como é que é o seu nome? Camila. Ô, Camila, aí, Camila, o que acontece? Nós vamos ver o quê? Que essa distância ela não é suficiente para o carro A parar com essa desaceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Ué, mas o carro A não está atrás do carro B, não? Tá, ué. Mas aí que eu falo para você. Será que essa distância... Não, eu vou falar para você. Entendi. Ele vai será muito... Está muito perto. Será que essa distância de 10 metros por segundo
vai impedir que ele colida, e aí o problema já falou que ele vai colidir com B. Entendeu? Sacou? Mas é essa a situação, tá? Nós temos que interpretar e Entendi. analisar fisicamente. A partir do momento que nós temos a compreensão física de um problema, a gente só vai aplicar matemática. E a matemática é trivial. É equação de primeiro e de segundo grau. Né? Mas a interpretação é fundamental. Então, nós tivemos uma compreensão física aqui. Está claro para todo mundo o que está acontecendo? A situação é essa. Bom, a equação que descreve a posição do carro A em função do tempo é essa daqui, ó. É dado isso aqui, ó. Né? É aquela aqui, ó. É a equação da posição em função do tempo para um corpo que tem uma aceleração constante. A aceleração constante do carro A é menos 5 metros por segundo ao quadrado. Então, nós temos aqui, ó, que a posição de A é igual à posição inicial de A, mais V0A vezes T, faltou um T aqui, ó, opa, mais a aceleração de A vezes T ao quadrado dividido por 2. Em que a posição inicial do carro A ela é nula, é zero. Né? Ali, ó, que a gente viu nessa figura aqui. Ó. Qual que é a posição do carro A? Ó? Aqui, ó, a frente do carro A está na posição zero. Tá? Então, escrevendo aqui, substituindo os valores, a velocidade inicial do carro A é 30 metros por segundo, então a equação fica XA, ou seja, a posição final do carro A é igual a zero, posição inicial dele, mais 30t menos 5t ao quadrado sobre 2. Tá? Então, a gente chega nessa equação 1 aqui. Essa equação 1 vai me dar o quê? Vai me dar a posição em função do tempo para o carro A. Essa posição em função do tempo para o carro A é dada por uma equação de segundo grau, que é a equação que descreve a posição em função do tempo para um corpo que se movimenta com uma aceleração constante. Né? Nesse caso, uma aceleração negativa de menos 5 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Muito bem. Agora, quando eu vou analisar o carro B, o que nós temos? O carro B descreve um movimento com velocidade constante. A velocidade do carro B ela é constante, tá vendo? Então, a equação que descreve o movimento do carro B é uma equação de primeiro grau. É do tipo x igual a x0 mais VBT, né? VT. Então, a gente tem aqui, ó, que a posição inicial da traseira do carro A, quanto é que vale? 10 metros. Tá vendo? Aquela retinha que a gente viu lá na figura. Então, a minha equação que vai descrever, né, o movimento do carro B, que se move com uma velocidade constante, é essa. XB, ou seja, a posição da traseira do carro B, é igual a 10, que é a posição inicial, mais 20t, que é a velocidade vezes o tempo, de B. Então, essa aqui é a equação 2. Tá bom? Muito bem. Vamos lá. Agora tem o seguinte, olha só. Ó, aqui é importantíssimo. Ó. O que vai acontecer? Nós já sabemos que o carro A vai colidir com o carro B. O que nós queremos descobrir é a distância que o carro B vai percorrer antes de bater na traseira, perdão, que o carro A vai percorrer antes de bater na traseira do carro B. Então, o que acontece? O carro B, ele colide, perdão, o carro A colide com o carro B quando a dianteira do carro A ocupa a mesma posição da traseira do carro B. Então, nós vamos ter o quê? A posição de A igual à posição de B. Então, o que a gente faz? A gente iguala a equação 1 à equação 2. Então, nós fazemos 30t menos 5t ao quadrado sobre 2 é igual a 10 mais 20t. Viram aí? Tá vendo? Ó, igualamos. Esse aqui é o grande pulo do gato. Ou, se vocês preferirem em inglês, o cat's jump. Né? Aqui é o pulo do gato do problema. Né? Quando é que vai ocorrer a colisão entre a dianteira do carro A com a traseira do carro B? Quando a posição dos dois forem iguais. Ou seja, XA foi igual a XB. Então, quando a gente iguala essas duas equações, né, nós vamos ter aqui uma equação de segundo grau. Nós vamos passar aqui, ó, né, lá para o lado esquerdo, esse cara vem para cá. Então, eu vou ter aqui, ó, menos 10 menos 20t. Aí, vamos lá, né? Vai ser o quê? 30t menos 5t ao quadrado, menos 10 mais 20t, que vai dar 10, tá? Ah, não, perdão, gente, eu estou fazendo... Ó, vocês me desculpem aqui, gente. Na verdade, vamos fazer o contrário, vamos passar esse lado para cá. Vocês desculpem aqui. Tanto faz, na verdade, não tem muito segredo aqui.
mas só que eu falei que ia passar da direita para a esquerda, nós vamos passar da esquerda para a direita, né? O que é lamentável, né? Aqui, ó. Então vamos passar aqui, ó. Aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá vendo? Esse cara para lá, ó. Tá? Tanto faz, é a mesma coisa, tá? Ó. Aqui, ó. Tá? Então vai ficar 10, ó, menos 30t mais 20t mais 5t ao quadrado. Isso aqui foi bom por quê? Porque no caso, esse termo aqui, ele tem que ser positivo, né? Então eu teria que multiplicar por menos 1 para eu construir uma equação de segundo grau, né? De forma a representar aí e ficar mais tranquilo para a gente poder resolver. Mas de toda forma a gente teria isso aqui, tá vendo? Então seria aqui, ó, né? Passando esse termo lá para o lado direito, eu teria 10 menos 10t mais 5t ao quadrado sobre 2, que é igual a 0. Aí, dividindo isso aqui por 5, simplificando a equação, eu encontro o quê? Eu tenho 10 por 5 dá 2, menos 10t por 5 dá menos 2t, mais 5t ao quadrado por 5, 5t ao quadrado sobre 2 por 5 dá t ao quadrado sobre 2, que é igual a 0. Então, eu chego nessa equação de segundo grau, né? E aí, nessa equação de segundo grau, eu vou encontrar o valor do tempo. Eu tenho que resolver essa equação. Aí eu vou encontrar o tempo que o carro A gastou para colidir com a traseira do carro B, tá? E para a gente calcular a distância. Então, aqui, o que eu tenho aqui, né? Olha lá, né? Eu tenho que essa equação aqui, ela tem que ser comparada com essa, né? Ó, y é igual a ax quadrado mais bx mais c, tá vendo? Ó, então eu tenho que aqui, ó, comparar de forma que os índices dessa equação de primeiro grau, quais são? Quem que é o A? Ou seja, quem que é o índice, né, o coeficiente que acompanha a variável ao quadrado? A variável ao quadrado é t ao quadrado. Quem que é? É meio. Quem que é o B? O B, que acompanha a variável elevada a 1, é menos 2. E o C, ele vale 2. Tá vendo? Tá bom? Então isso aqui para a gente resolver o quê? É a equação de segundo grau. Tá? Aqui nesse caso, o que a gente vai estar aplicando aqui? São esses coeficientes. Tá? Aí vocês vão ver lá direitinho a questão lá que está explicada e explicada na forma de videoaulas lá no nosso tópico. Por isso que é importantíssimo assistir essas videoaulas. Tá? Então, olha lá, aplicando a fórmula de Bhaskara, eu tenho o quê? Né? O delta é b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, eu encontro aqui o quê? Que o delta é igual a 0. Isso aqui é resolver a equação de segundo grau, meu povo. Nós temos que saber isso aqui. Né? Vocês já devem ter dado uma revisada em equação de segundo grau lá na introdução à matemática, né? Não é isso? Aquela disciplina que vocês fizeram no semestre passado. Mas, então, é importante, nós vamos aplicar essas equações aqui. E aí, o que vai acontecer aqui? O delta é igual a 0. Né? O delta é igual a 0 quer dizer o quê? Que a gente tem uma raiz real. Né? Então, o que acontece aqui? O instante em que o carro A ele vai colidir com o carro B, né? Considerando que aquele início lá, quando a distância entre os dois é de 10 metros, é o tempo zero, então eu tenho que a variável, a raiz 1, t' é igual a t duas linhas, é igual a quanto? A menos b, mais ou menos, raiz quadrada de 0 sobre 2a. Né? E aí, fazendo essas contas aqui, o que a gente encontra? Né? A gente encontra que o tempo, né, que gasta até o tempo que leva para o carro A bater na traseira do carro B é igual a 2 segundos. Tá? Com esse tempo, eu consigo calcular o que a letra E me pede, que é a distância percorrida pelo carro A até colidir com o carro B. Então, né, a posição que o carro A vai estar no instante t igual a 2 segundos é só substituir, né, na equação 1. Né, na equação 1. Então, eu coloco lá, ó, xa é igual a 30 vezes o tempo, 2. 30 vezes 2 menos 5 vezes 2 ao quadrado dividido por 2. Né? Esse cara aqui, ó, vai embora, corto ele com esse 2 aqui, então eu vou ter, na verdade, 60. Aqui eu já cortei direto, né? 60 menos 10, né? Aqui vai ficar 2 ao quadrado, tranquilo. Mas aqui, ó, 60 menos 10, que é igual a quanto? Que é igual a 50. Então, o carro A ele vai percorrer 50 metros até colidir com o carro B. Pode ter duas raízes? Oi? Se tiver duas raízes. Aí, o que vai acontecer, minha prezada Camila? Né? Nesse caso aqui, se o delta for maior que 0,
eu tenho duas raízes reais. Mas nessas raízes reais, minha prezada, a gente tem uma coisa que é o seguinte, né? Não existe tempo negativo. Só existe tempo negativo lá, ó, no Back to the Future, né? Que é aquela série lá, né? Com Michael J. Fox e o outro cara lá, que era o Dr. Emmett Brown, como é que é o nome dele? É Christopher Lloyd. Você já viu esse filme? De Volta para o Futuro, você já viu? Eu já vi. Então, lá tem tempo negativo, que os caras vão para o passado, né? Aquela coisa toda. Aqui não tem. Na nossa realidade não tem. O tempo não para, já dizia o poeta, né? Então, você sempre tem tempos positivos. Então, se você, na hora de determinar as raízes aqui, encontrar um valor negativo, o que vai acontecer? Você vai, né? Você não vai considerar esse valor, você vai desconsiderar essa raiz negativa. Vocês vão ver que em alguns problemas vocês podem ter o quê? Duas raízes positivas. Aí é um caso em que vai representar o quê? O momento em que o corpo passa pela origem das posições, né? Então você pode ter, né? Você vai igualar x igual a zero, você vai encontrar o tempo em que, né, quando você iguala lá uma função de segundo grau que descreve o movimento de um corpo que se move com uma aceleração constante, você pode encontrar duas raízes reais, né? 2 e 3, né? 1 e 4, o que for. Aí você vai ter duas raízes reais que vai corresponder ao tempo em que se zera o espaço, se zera a posição. Mas então é isso, tá? Se aqui você encontrasse, né, duas raízes positivas, aqui para esse problema não teria duas raízes positivas, porque você não tem dois tempos que eles vão se colidir, só tem um. Aqui, se esse delta fosse diferente de zero, maior que zero, você ia encontrar duas raízes, uma seria positiva, outra negativa. A raiz negativa você ia desconsiderar por quê? Porque você só pode ter tempos o quê? Tempo maior que zero. Entendeu? Bom? Sim. Então vamos lá. Aí o que acontece? Qual que é a distância percorrida pelo carro? Né? Aí lembra lá aquele conceito da nossa aula passada, né? Lembra que a gente fez uns exercícios que a gente pegou deslocamento, distância percorrida. Então nós vamos ter o quê? Que a distância percorrida é o módulo do deslocamento. Então tem um ΔXA. Quem que é o ΔXA? É o XA final menos X0, XA inicial. Então vou fazer essa subtração. E aí vai dar o quê? A posição final é 50, a inicial é 0. 50 menos 0, o módulo disso é 50 metros. Então, a distância que o carro A percorre até atingir o carro B é de 50 metros. Vejam bem, eles estavam a 10 metros de distância. Mas nesses 2 segundos, ó, né? O carro B andou o quê? 20 metros por segundo vezes 2 dá 40. Então, o carro A teve que percorrer o quê? Aqueles 10 metros que separava ele do carro B, mais os 40 metros até pegar a traseira do carro B. Entenderam o que é interpretar um problema fisicamente? Entenderam como é que é? Então ele vai percorrer, na verdade, ele estava separado 10 metros. Mas durante esses 2 segundos, tanto o carro A quanto o carro B se movem. Se movem, e aí o carro B vai percorrer 50 metros até bater na traseira. Perdão, o carro A vai percorrer 50 metros até bater na traseira do carro B. Tá bom? Essa é a letra A. Certo? Vamos lá, a letra B. Né? A letra B fala o seguinte: refaça os cálculos, né? Considerando que a velocidade do carro A é de 90 km por hora. Certo? 90 km por hora. E pediu para a gente interpretar esse resultado, nessa situação, que a velocidade do carro A é de 90 km por hora. Então, agora, pessoal, né, a velocidade do carro A vai ser 90 dividido por 3,6. Olha lá, que vai dar quanto? Vai dar 25 metros por segundo. Então, a velocidade do carro A deixa de ser 30 metros por segundo e passa a ser 25 metros por segundo. Então, nesse caso, como é que vai ficar a equação que descreve o movimento do carro A? Vai ser, ó, né, ele continua lá, né, a mesma situação, ele parte de zero, a distância entre ele e o carro B, do carro A até o carro B, é de 10 metros, né? Só que agora eu vou ter o quê? XA igual a V0A menos AT ao quadrado sobre 2, né? Ou mais AT ao quadrado sobre 2. Eu vou colocar a desaceleração. Então, no lugar aqui, ó, de V0A, tá vendo essa velocidade inicial que o carro A tem, eu coloco 25, então vai ser 25T menos 5T ao quadrado sobre 2. Tá? Aí, o que eu vou fazer? Eu vou repetir aquele mesmo procedimento, só que agora a equação que descreve o movimento do carro A é essa. Tá? Vamos até chamar isso aqui, ó, de X'. Então vai ser X', que é igual a XB.
o carro B continua com a sua velocidade constante, igual a 20 metros por segundo. Mas agora, igualando 25 menos 5t ao quadrado sobre 2, igual a 10 mais 20t, a gente vai ter uma outra equação, né? Vou fazer aqui o mesmo processo, tá vendo? Ó, né? Eu vou passar essa parte aqui, ó, pro lado de lá, né? Então vai ficar, ó, 10 menos 5t mais 5t ao quadrado sobre 2 é igual a zero. Vou dividir novamente por 5. E olha a equação que eu encontro, essa daqui, ó. É uma equação diferente. Tá? E agora, né? O que vai acontecer aqui? Vamos calcular. Olha lá, vamos calcular o tempo, né, que o carro A gasta para poder atingir o carro B. Porque eu igualei XA linha igual a XB. Então eu igualei as duas funções horárias do carro A e do carro B. Tá bom? Então vamos resolver essa equação. Como é que vai ficar então, né? Mais uma vez, o que acontece? Olha que coisa interessante aí, ó, Camila, né? Eu encontro aqui o quê? Eu encontro um delta negativo. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Que não vai bater? Hein? Fala pra mim. Que não vai bater? Não vai bater. Quer dizer o quê? Que não existe raiz real, quando eu igualo a posição do carro A final com a posição do carro B. Ou seja, o carro A nunca vai bater no carro B se ele estiver a 25 metros por segundo de velocidade e a uma distância de 10 metros. Entendeu? Então, olha que coisa genial, cara. Isso aqui é que é genial, você interpretar isso. Eu encontrei aqui um delta negativo. Isso quer dizer o quê? Que quando o delta é negativo, não existe o quê? Raiz real. Não existe T em que ocorra a colisão entre o carro A e o carro B. Olha que coisa. Está vendo o que é a matemática aplicada na física, gente? Isso aqui é transcendental. Entendeu? Aí o pessoal fica falando, a física é isso, física é aquilo, né? E eu não posso ter estudante de licenciatura em química achando a física é isso e aquilo. Rapaz, para você entender os fenômenos químicos, você tem que o quê? Você tem que entrar ali, você entender uma reação química lá, quando você faz aquele equilíbrio, né? Aquele cálculo estequiométrico. Você tem que imaginar a molequinha antes e depois, a reação que acontece, elétron vindo para cá, indo para lá. Você cria esse modelo na cabeça. Modelo, né? É um modelo, né? É um modelo, mas você cria um modelo para você entender. A mesma coisa na física. Você vai analisar. Então, o problema te deu duas situações, né? Na letra B, ele já diminuiu a velocidade do caboclo. E aí eu vou ver o quê? Se esses caras vão se colidir. Mas o que a matemática, que a linguagem do universo diz para nós em relação a esse problema? Ele diz o seguinte, poxa, não tem raiz real. Ou seja, não tem nenhum tempo para o qual o carro A vai bater no carro B. Então quer dizer o quê? Isso quer dizer que não, né, pode concluir que para uma velocidade menor do que 30 metros por segundo, não vai haver colisão entre os carros. E essa seria a grande conclusão desse exercício. Entendeu? Para uma velocidade menor do que 30 metros por segundo, não vai haver colisão entre os carros. Então você tem esse limite aí de velocidades. Tá vendo? Não vai haver colisão. Estão vendo aí o que diz esse problema? Então, para essa velocidade de 25 metros por segundo. Aqui nós estamos afirmando, né, que para essa velocidade menor do que 30 metros por segundo. E aí seria o limiar da colisão. Tá vendo? Para 30 metros por segundo tem colisão. Em 2 segundos. Mas se esse cara tiver com uma velocidade menor do que 30 metros por segundo, por que nós podemos afirmar peremptoriamente isso? Por quê? Para 30 metros por segundo tem colisão. Tem colisão com essa distância de 10 metros. Agora, se o carro, a 10 metros de distância do carro da frente, tá, tiver com uma velocidade menor do que 30 metros por segundo, menor do que 108 km por hora, não vai haver colisão. Tá? Não vai haver colisão. É por isso que você tem os limites de velocidade. Né? É por isso que você tem os limites de velocidade. E aí, meu irmão, é aquela coisa, meu brother, não tem jeito, cara. Meu velho, cara, correu demais, meu irmão, vai dar merda. Correu, vai dar merda. Né? Eu costumo ir muito, pegar a estrada, algumas estradas que eu conheço bem. Tem hora que eu coloco numa reta 120. Né? Tranquilo. Né? Mas aí não tem nada na minha frente. Entendeu? Aqueles retão lá que você fala, opa, vambora. E aí você pisa. Agora, meu irmão, pessoal que anda, meu irmão, fazendo merda, né? Igual agora, segunda-feira, tinha um carro batido ali,
lá perto da Fiat aqui em Itaperuna, não sei quem é de Itaperuna, deve ter visto ali, era até um Eu carro, vi. você viu? Um carro preto, né? Eu acho que é um Fiat, Aham. um negócio assim. Passou por Aí cima do canteiro. passou por cima do canteiro, aquele cara ali, meu irmão, oh, perdeu o controle do carro, não, não, você perde o controle do carro se você der te der uma zigue-zira, você desmaiar, aquela coisa, isso aí é perder controle. Ali não, ali é o seguinte, é intencional, o cara veio ali numa velocidade danada, o cara passou voado naquele quebra-mola que tem ali, né? O quebra-mola que tem ali perto das lojas americanas, não é? Tem ali. Isso. Quebra-mola, o cara passou chutado, por quê? Ele passou chutado no quebra-mola. Doidão. E aí, por quê? Porque se ele tivesse passado com uma velocidade, vamos supor aí, de 50 km no quebra-mola, ele não teria acelerado tanto ali naquele momento. E o cara não conseguiu fazer curva, é isso aí, essa é a doideira. O cara devia estar voltando uma balada, devia estar doidão, né? E pronto, é essa coisa. E é bravo, né? É bravo, né? Eu sempre tenho muito receio, cara, de sair, por exemplo, para viajar, por exemplo, sábado de manhã e domingo de manhã. Para mim, são os piores dias para viajar. Por quê? O tanto de louco que tem na estrada, né? Você sai de manhã, vamos supor, 6 horas da manhã. Aí os filhos de uma égua estão voltando de balada, meu irmão, aí é fogo. Mas é isso. Entenderam o que eu estou falando? Então, cara, a prudência é a velocidade, não tem jeito, cara. Então, tem gente que, infelizmente, é viciada em velocidade. E aí, quando mistura esse vício da velocidade com outras cocitas, mas a coisa vai pro beleléu. Tá bom? Vocês viram aí, gente? Ó, a gente contextualizando, tentando mostrar para vocês, tá? Espero que vocês tenham entendido. Tem alguma dúvida desse exercício, meu povo? Tranquilo? Podemos tocar adiante? Sim. Então vamos lá. Muito obrigado pelo seu retorno, Camila. Você não sabe como isso é importante, né? A gente ter aí essa interação, né? Liga o microfone e tal, e dá esse retorno para nós. Porque, pô, cara, dar aula para uma tela é a pior coisa que tem, velho. É horrível, meu irmão. Vamos lá. Número 4 da lista de exercícios de movimento em uma dimensão. Agora nós vamos falar do movimento na vertical, tá? Esse movimento na vertical a gente chama de movimento de queda livre, tá? É um movimento de queda livre, tá? E nesse caso, o que acontece? Esse movimento de queda livre é um movimento uniformemente variado, tá? Eu tenho uma aceleração constante, que é a aceleração da gravidade, tá? Então, o que vai acontecer aqui? A gente tem ali, ó, né? Largada o enunciado do problema. Então, quando a gente vai lendo o problema, nós já vamos aqui, na cabeça da gente, a gente já vai contextualizando. Então, olha lá. Largada do alto de um edifício, uma pedra leva 1 segundo para percorrer os últimos 3/4 da altura. Esse probleminha, ele é 2 linhas, é uma linha só esse probleminha, mas ele é bem sutil. Probleminha maneiro, cara, esse aqui. Então, vocês vão ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Olha só isso que o cara fala. Eu tenho um prédio, a pedra é abandonada do alto desse prédio, e ela leva 1 segundo para percorrer 3/4 da altura do prédio. Olha que coisa. Pergunta para nós, qual que é a altura do prédio? Com que velocidade que a pedra atinge o solo? Aí ele fala com nós aqui, ó, dá uma dica. Considere que a gravidade é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, e resolva esse exercício com o auxílio de um gráfico velocidade em função do tempo. O cara dá uma dica, né? Como é que eu resolvo esse exercício? Que merda, cara. Uma linha só, uma pedra no último segundo, ela percorre 3/4 da altura do prédio do qual ela foi abandonada do alto dele. E aí? Aí é um probleminha para a gente poder considerar, né? Esse problema é um problema de queda livre. Nesse problema de queda livre, quer dizer o quê? Não há atrito, né? Eu desprezo as forças de atrito, então não tem resistência do ar, né? E é um movimento em que a pedra ela vai cair submetida à aceleração da gravidade, que nós vamos considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Tá bom? Então vamos fazer esse exercício aqui. Ó. Deu a dica, né? Usar o gráfico de velocidade em função do tempo. Então olha lá, ó, tá aqui, ó. Esse amarelo aqui, né? Ó os dados do problema. Eu tenho o quê? A velocidade inicial da pedra é 0. Por que é 0? Porque a pedra foi largada, abandonada. Então a velocidade inicial da pedra é nula, é uma queda livre. Quando é queda livre, o corpo é largado, deixado, deixa-se cair, e a velocidade inicial dele é igual a 0. Né? Se ele for lançado para baixo com a velocidade inicial, aí a gente vai ter um lançamento vertical para baixo. Tá bom?
Ó, ele vai demorar 1 segundo para percorrer 3/4 da altura H do prédio. Tá? E a velocidade velhinha é a velocidade da pedra antes de atingir o último segundo. Olha que coisa interessante. Né? Tá vendo? Então, qual que é a velocidade que a pedra vai ter na hora de chegar lá embaixo, no chão? Vai ser igual a esse velhinha, mais a velocidade que a pedra adquire no último segundo. Olha lá. No último segundo, a pedra terá um aumento de 10 metros por segundo na sua velocidade, porque a gravidade é igual a 10 metros por segundo. A equação que define a velocidade, aí que eu falo para vocês, gente, tem que assistir. Ó. Qual que é? Assistir a aula, vai ser o quê? Ó, no último segundo, ó, ele é acelerado pela gravidade e vai gastar um tempo de 1 segundo. Então, no último segundo, qual que é a variação de velocidade que essa pedra sofre? Variação de velocidade. Vai ser, ó, a variação de velocidade no último segundo vai ser, ó, gravidade 10 metros por segundo ao quadrado, vezes o tempo de 1 segundo. Olha lá, tudo combina, tá vendo? Ó, segundo corta com esse segundo ao quadrado. Qual que é a variação de velocidade que essa pedrinha sofre no último segundo de queda? 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Tá claro? Por isso que a velocidade V, duas linhas, que a pedra atinge o solo, vai ser V', que é a velocidade dela antes de entrar no último segundo, mais 10. Tá bom? Então tá aqui, ó, pra gente representar aí, né? As minhas animações muitas vezes não ficam tão boas. Ó, a altura do prédio, ó. Ó, a altura do prédio, ó. Aqui, ó. Né? Ele gastou um tempo T de 1 segundo, ó. E aqui, ó, olha lá. Ó, não, perdão, ele gastou um tempo T, perdão, não é de 1 segundo não, tá? Aí o que acontece? Esse cara cai. No último segundo de queda dele, ele percorreu quanto? 3/4 da altura do prédio H. Tá? Então, esse esqueminha aí, ó, ele está representando o quê? Representando todo o nosso problema. Tá vendo? Ele cai durante T segundos, aí ele vai entrar no último segundo. Nesse último segundo, ele percorre essa distância, que é 3/4 da altura H. Tá claro o problema? Tá vendo? Então, cara, é isso, cara. Física é isso. É interpretar o fenômeno. Você tem um problema, você tem que resolver. Você tem que resolver esse problema. Né? E até hoje o homem está buscando resolver problemas. Né? E essa lei aqui, né, a gente está estudando o movimento de queda de uma pedra. Mas essa mecânica que nós estamos estudando é a mecânica que rege o movimento de planetas ao redor de um Sol, ao redor do nosso Sol. Né? E aí o Newton, né? Nós vamos estudar um pouquinho mais do Newton lá, um pouquinho para frente, né? Oxalá dê tempo para a gente poder estudar ainda em Física Geral 1, mas se não der, a gente vai ver no princípio de Física. Né? Agora, vamos ver como é que vai ficar, né? Não vamos fazer aqui, vamos ver como é que vai discorrer essas coisas. Mas muitas vezes, né, cara, a distância, eu quero falar para vocês uma coisa. Eu aqui, velho, eu não vou aqui regurgitar matéria em cima de vocês, tá? Então eu gosto de ir o quê? Devagar. Sabe por quê? Para que vocês não se percam no caminho. Então não adianta nada eu andar aqui a 120 km por hora, tá? E aí, de repente, eu estou lá, léguas na frente de vocês, e ninguém me acompanhou. Então é isso, nós vamos tranquilo, devagar, é que eu falo, né? Para ver. Então, pronto, né? Estudando cada situação. Eu não estou aqui para regurgitar matéria. Então, muitas vezes, a gente não consegue cumprir 100% do programa. Mas eu sou aquele tipo de professor que eu prefiro cumprir 60%, 70% do programa e os alunos assimilarem esses 60%, esses 70%, do que dar 100% do conteúdo e os alunos assimilarem 40% do conteúdo. Entendeu? Então, nós vamos. Né? Ainda mais nesse momento, né, da chamada excepcionalidade da Covid-19. Mas muito bem, é isso que a gente tem. Ó. Aí aqui o que acontece aqui? Ó, eu tenho a gravidade, ó, meu referencial, tudo que aponta para baixo é positivo, tá? E vamos resolver. Né? Algumas considerações primeiro. Ó. O tempo total de permanência dessa pedra no ar, quanto que é? É aquele tempo T antes do último segundo, mais 1 segundo. Tá? Então a pedra cai durante um certo tempo T. Durante esse certo tempo T, ela vai percorrer quanto? 1/4 da altura do prédio. E nos 1 segundo restantes, ela vai percorrer quanto?
3/4 da altura do prédio. Né? E a velocidade que a pedra atinge antes do último segundo de queda é V', que é igual a G vezes T, ou seja, 10 vezes T. Então isso é importante, já achamos o valor de V'. Tá bom? Beleza. Outra consideração. Se no último segundo de queda a pedra percorreu 3/4 da altura, então, em T segundos, ela percorreu, como eu acabei de dizer, o quê? 1/4 da altura do prédio. Aí eu chamei esse cara de equação triângulo verde. Tá vendo? Equação triângulo verde. Né? Beleza. Né? Tá vendo aqui? Muito bem. Aí, olha lá, eu coloquei isso que eu acabei de... as considerações que nós acabamos de fazer nesse gráfico. Olha lá como é que o gráfico é importante, né, velho? O gráfico é a representação, né, de tudo, né? É uma figura, né? Então, uma imagem, ela vale, né, por 1000 palavras, muitas vezes. Uma imagem vale por 1000 palavras, né? Embora seja tão legal, né, a descrever uma paisagem, né, e você falar ou ler um livro, né, mas tudo é feito aqui, ó, na cabeça, né? Você vai visualizando as coisas, né? Então, o que acontece aqui, ó? Eu tenho que, olha lá, de 0 a T segundos, olha aqui, a pedra atinge a velocidade V', tá vendo? Aqui eu tenho, ó, velocidade em função do tempo. A equação que descreve essa velocidade em função do tempo é essa equação aqui, ó, V igual a V0 mais GT, né? Nós já vimos isso aqui, ó, que durante todo o movimento de queda da pedra, eu tenho isso, esse V0 é igual a 0, então eu tenho que a velocidade em função do tempo é dada por isso aqui, ó, GT, né? Nós temos, então, uma gravidade positiva. Essa equação aqui é uma equação de primeiro grau. Obviamente que o gráfico dela vai ser uma reta crescente, que está representada aqui. Então, de 0 a T segundos, a pedra atinge a velocidade V'. Ó, nos últimos 1 segundo, ela sai de T e vai até quando? Ó, ela vai até T mais 1. Ela vai atingir a velocidade V' mais 10. Estão entendendo aqui esse gráfico? Vocês viram como é que esse gráfico sintetizou tudo que nós falamos até agora sobre esse movimento de queda livre da partícula? Certo? Então vamos lá, tá? Não fica preocupado com o tempo, não, porque qualquer coisa a gente vai andar um pouquinho mais. Eu quero terminar esse exercício com vocês. Então vamos lá, ó. Então, pessoal, a área do triângulo verde é igual a H sobre 4, ou seja, 1/4 da altura do prédio. E essa área, qual que é a área do triângulo aqui, ó, desse triângulozinho aqui, ó, verde? É base vezes altura dividido por 2. Então, nós vamos ter que 1/4 da altura do prédio é igual a base T vezes a altura V' dividido por 2. Mas V', quanto que vale V'? É a gravidade vezes o tempo T que a pedra caiu, né? E que percorreu 1/4 de altura do prédio. Então, eu vou ter aqui, ó, H sobre 4 é igual a T, que multiplica V', 10T, dividido por 2. Isso aqui vai me dar quanto? H sobre 4 é igual a 10T ao quadrado sobre 2. H, altura do prédio, ó, que é uma das coisas que eu quero descobrir, é igual a 40T ao quadrado sobre 2. Encontrei essa equação aqui, ó. Tá? Ou seja, a altura do prédio é 20T ao quadrado. A altura do prédio, né? Então, nós temos que encontrar, olha aqui, né, quando a gente fala, olha lá, o professor, encontrar, tem um R aqui, né? Eu gosto muito de falar, né, o jeito que a gente fala, né? Então, temos que encontrar, né, eu coloquei aqui, faltou um R, pô, né, mas aí que tá. Eu tenho um cuidado na hora de escrever e-mail, mesmo. Vocês viram que eu mandei uma mensagem aí um dia desse, não foi pra, acho que foi para a turma de vocês, não, que aí faltou um S, faltou uma concordância, eu mandei de novo, consertando. Que é muito ruim, cara, né? Na hora que você escreve. Uma coisa é falar, né? E aí não tem falar certo ou errado. Não é esse negócio de, fulano de tal fala errado. Não. Agora, na hora de escrever, a gente não pode esquecer, não. Então, faltou um R aqui. Então, essa é a equação, tá? Que descreve a altura do prédio em função do tempo. Agora, a altura H, né? A altura H,
ela é igual a quanto? Ela é igual à área desse triângulo laranja. Vocês viram que a partir da área do triângulo verde, eu encontrei a equação H igual a 20t ao quadrado. Mas a área desse triângulo laranja, o que, que é? É a área do triângulo verde, né? Mais a área desse triângulo aqui rosa. Mas é o quê? Se é triângulo, ou não, desse trapézio rosa. Mas não vamos mexer com trapézio aqui, não. O que, que nós vamos ter aqui? Nós vamos calcular, então, a área H, né? Ó, porque foi durante esse tempo aqui que a pedra percorreu toda a altura do prédio. Então, calculando, eu vou ter a base. Ó, quanto que vale a base aqui, ó, do triângulo? É T mais 1, tá vendo? T mais 1. Vezes a altura. Quanto que vale a altura? V' mais 10, dividido por 2. A área do triângulo laranja. Esse bichinho aqui, ó. Ó, triângulo laranja todo, ó. Tá vendo, ó? Triângulo laranja todo aqui, ó. Tá? Então vai ser base vezes altura dividido por 2. Então vamos lá. T mais 1, V'. Quanto que é V'? Nós já vimos que V' vale 10T mais 10. E aí eu vou ter, olha lá, no lugar de H, quem que eu vou colocar? Vou colocar aquele 20T ao quadrado que eu achei no slide anterior. Né? É igual, ó, multiplicando aqui, ó, né? Ó, T vezes 10T, T vezes 10, 1 vezes 10T, 1 vezes 10. Eu vou ter aqui, então, essa salsicha aqui, dividido por 2. E aí, multiplicando invertido, eu vou ter, ó, 40T ao quadrado é igual a 10T ao quadrado mais 20T mais 10. Opa, beleza! Achei aqui uma equação de segundo grau. Essa bichinha aqui, ó. 30T ao quadrado menos 20T menos 10 é igual a zero. Aí o que, que eu vou fazer para simplificar? Vou dividir tudo por 10. Ó. Oxe, fica tranquilo. 3T ao quadrado menos 2T menos 1 é igual a zero. Tá? Essa é a equação para eu achar o valor de T. Quem que é o T? O T é aquele tempinho lá, ó, em que a pedra percorre 1/4 de altura do prédio. Opa! Então, ó, achei aqui, olha que legal, cara. Eu achei aqui um delta bonitão, 16. Delta maior que zero. Então quer dizer que eu tenho duas raízes reais. Então achei a primeira raiz, olha lá, ó, 1 segundo. E achei a segunda, olha aí minha prezada Camila, tá vendo? Ó? Eu achei um tempo menos 1/3, né? Que é menos 2 sobre 6 menos 1/3. E aí, meu brother, não existe tempo negativo. Então eu desconsidero essa raiz ter duas linhas. Menos 1/3 é uma raiz real, mas não vale para mim, porque não tem tempo negativo. Então, o tempo T, ele vale quanto? Vale 1 segundo. De posse disso, eu tenho o quê? A pedra demora 1 segundo para percorrer 1/4 da altura do prédio e mais 1 segundo para percorrer os outros 3/4 de altura do prédio. Né? A diferença nos últimos 3/4 de altura do prédio, qual que é? É que ali a pedra está com uma velocidade maior, então ela gasta menos tempo. Né? Ela gasta o mesmo tempo e percorre uma distância maior do que na primeira parte. Então, acabou. Achei o tempo, ó, vale 1 segundo. Então, a altura do prédio, quanto que é? 20T ao quadrado. É 20 vezes 1 ao quadrado, que é igual a 20 metros. Essa é a altura do prédio. Achei a letra A. Vamos ver a letra B. Ó, né? Então, nós podemos considerar aqui, ó, né, que o tempo total de queda da pedra seria igual a quanto? 2 segundos. Eu poderia usar essa equação, H igual a GT ao quadrado sobre 2. Aí, ó, se eu usasse H igual a GT ao quadrado sobre 2, e não o 20T ao quadrado, que nós deduzimos lá a partir do triângulo verde, eu teria 10 vezes 2 ao quadrado dividido por 2, vai dar 40 por 2, que vai dar 20 metros. Eu acho mesmo, mesma altura H para o prédio. Beleza? A letra A? Muito bem, muito bem. Vamos lá. De outra forma, o que nós poderíamos fazer aqui? Ó, né? Olha lá, eu poderia calcular também, calculando a área do triângulo laranja. Voltando lá no triângulo laranja, no lugar aqui ó, de T, eu colocaria 1 segundo. T mais 1 seria 2 segundos. Seria o quê? Base vezes altura dividido por 2. Né? Olha que legal. 2 vezes 20 dividido por 2 também dá 20 metros. Então, nós podemos resolver dessas três formas. Depende do caminho que você vai percorrer. Tá? Letra B. Qual que é a velocidade com que a pedra irá atingir o solo? Né? Então, seria quanto? Ó? Vai ser 10 vezes o tempo total. O tempo total que a pedra fica no ar é de 2 segundos. A pedra atinge o solo com a velocidade de 20 metros por segundo. Ela é abandonada do alto do prédio de 20 metros, com a velocidade negativa. Ela cai durante 2 segundos.
E aí a velocidade dela é gravidade vezes o tempo total. 10 vezes 2, 20 metros por segundo. Tá bom? Beleza! É isso aí, gente, tá? É isso, tá? Que a gente tem para hoje. Vocês vejam aí, né, cara? Que a gente vai aí, cara, pouco a pouco, devagar, tá? Eu espero que vocês tenham sacado, né? Como eu disse, né? O que eu quero é vocês assimilando, né? Ah, Adriano fez esse exercício. O que, é que eu faço? Eu decoro esse exercício? Não. Você vai pegar o que? A manha, cara. Você vai pegar o traquejo de como é que se resolve um exercício de física, tá? A interpretação das coisas. Beleza, meu povo? Tá bom? Então é isso.